Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livrando nós de todos os males em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 23, com toda referência e contexto da palavra. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Versículo, contexto da palavra, a morte de Sara. Versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Versículo 2. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ela. Referência do versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 18 e versículo 19. Versículo 18. E Abrão armou a sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. O versículo 23 do capítulo, o versículo 3 do capítulo 23. E depois se levantou Abrão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: o versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me em possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. Versículo 5. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo ele, versículo 6, ouve nós, meu Senhor, príncipe de Deus, eis no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepultura. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrar o teu morto. Referência do versículo 6, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Contexto da palavra, Abrão volta do Egito. Versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro. O versículo 7 do capítulo 23 de Gênesis. Então levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Versículo 8. E falou com ele, dizendo: se é de vossa vontade, que sepulte o meu morto diante de minha paz. Ouve-me e falai por mim em Efrom, filho de Zoar. Versículo 9. Que ele me dê a cova de Marcipé, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Versículo 10. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o heteu, Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 20. Veio, pois, Emor, Siquém, seu filho, à porta da sua cidade,
E falaram os varões da sua cidade, dizendo. Versículo 11 do capítulo 23 de Gênesis. Não, meu Senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo. Te dou a sepultura, sepulta o teu morto. Referência do versículo 11, livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 21. E disse Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servidor? E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de ficar nela, edificar um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Versículo 22. Então disse Araúna a Davi, toma, ofereça ao rei meu senhor, que bem para parecer aos seus olhos. Eis aí, pois, para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Versículo 24. Tudo isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei, ó Senhor, o teu Deus tome prazer em ti. Versículo 24. Porém o rei disse a Araúna, não porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. O versículo 12 do capítulo 23 de Gênesis. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Versículo 13. E falou Efrom ao ouvido do povo da terra, dizendo, mas se tu está por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, darei, toma de mim e sepultarei ali o meu morto. Versículo 14. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo, ele, versículo 15, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Referência do versículo 15, li de Êxodo, capítulo 30, versículo 15. Contexto a palavra o resgate da alma. Versículo 15. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando der a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Versículo 16 do capítulo 23 de Gênesis. E Abraão deu ouvido a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores.
Referência do versículo 16. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 9. Comprei, pois, herdade de Anamiel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei ele o dinheiro, 17 ciclos de prata. Versículo 17 do capítulo 23 de Gênesis. E assim o campo de Efron aqui é o chefe dos Et, que estava em Marcipela, em frente de Mare, o campo e a cova que nele estava, todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 9. Contexto da palavra: Abraão morre, versículo 9. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seu filho, na cova de Marcipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Mare. Referência do versículo 17, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. O versículo 18 do capítulo 23 de Gênesis. E se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. O versículo 19. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Marcipela, em frente de Mare, que é Hebron, na terra de Canaã. O versículo 20 para terminar. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão e pôs a possessão de sepultura pelos filhos de Et. Referência do versículo 20. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Contexto da palavra. Boaz casa com Ruth. Versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, isto era por testemunho em Israel. Este foi o livro de
Gênesis, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Eu vou somente ler o contexto, ou essa leitura mesmo. Não vou fazer explicação, não. Vou deixar para explicar nos outros vídeos. Que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom?